Jamais imaginei que o amor pudesse se agarrar a mim como uma sombra colada à pele, me acompanhando até nos momentos em que eu acreditava estar sozinha. Naquela noite, enquanto tentava adormecer, percebi que algo nele tinha mudado. Ou talvez fosse eu quem finalmente conseguia enxergar o que sempre esteve ali. As mensagens, o jeito de falar, os intervalos entre uma frase e outra. Tudo ficou mais denso, mais cortante. Como se cada palavra buscasse uma brecha para se infiltrar dentro de mim. Lembro exatamente do segundo em que meu peito travou. O som da chave dele girando na fechadura sem qualquer aviso. Não era mais uma visita. Era uma inspeção. Seus olhos não me procuravam. Me avaliavam, como se quisesse garantir que nenhuma parte de mim tivesse escapado do controle dele. Naquela noite, ele deixou de falar comigo como alguém que ama. E passou a falar como quem é dono, cobrando explicações por coisas que eu nem compreendia. Senti o calor da respiração dele a poucos centímetros do meu rosto, quando sussurrou que o amor verdadeiro não precisa pedir permissão. A voz era baixa, calma, mas aquela calma carregava a violência silenciosa de uma tempestade prestes a romper. Ele não perguntou como eu me sentia. Não quis saber se eu estava com medo. Só desejava descobrir quem mais ocupava os meus pensamentos. Foi ali que percebi que ele não amava a minha presença. Ele amava a minha falta de liberdade. Enquanto caminhava pela minha casa como se fosse a dele, tocando nas minhas coisas, abrindo gavetas, vasculhando pequenos detalhes, algo dentro de mim se partiu de forma imperceptível. Eu não era sua companheira. Eu era território. Uma extensão emocional que ele marcava repetidas vezes, convencido de que possuir era a forma mais pura de amar, mesmo que isso me tirasse o ar. E naquela noite, sem gritar, sem quebrar nada, sem bater portas, ele conseguiu me destruir da forma mais discreta possível, transformando-me na obsessão dele. Foi ali, naquele instante exato, que deixei de ser quem eu era para me tornar tudo aquilo que ele precisava controlar. Quando o conheci, nunca passou pela minha cabeça que aquele sorriso seria o começo da minha queda emocional. Ele parecia gentil, cuidadoso, paciente. O tipo de homem que observa mais do que fala e que te encara como se tivesse acabado de encontrar algo precioso. Eu vinha de histórias amorosas turbulentas. Então a serenidade dele parecia um porto seguro. Ele me convenceu de que finalmente alguém enxergava quem eu era. O que eu não percebia é que ele não via a mim. Via tudo aquilo que poderia ter nas mãos. No início, tudo parecia um sonho. E hoje, entendo o quanto essa perfeição era perigosa. Mensagens de bom dia e boa noite. Preocupação exagerada com meus horários, meus compromissos, minhas amizades. Eu chamava aquilo de carinho. Para ele, era vigilância. Agora vejo que, para ele, cada informação sobre a minha vida era um fio que precisava prender. Cada riso que eu compartilhava com alguém, cada segundo que eu demorava para responder, cada saída que não incluía o nome dele, tudo era uma ameaça ao controle que ele tentava construir. Logo comecei a perceber pequenos sinais, perguntas mascaradas de interesse, silêncios calculados que doíam mais que gritos, elogios que escondiam advertências. Mas eu estava apaixonada, e quando a paixão nos cega, confundimos alerta com ternura. Confiamos em palavras que não merecem crédito. Aceitamos atitudes que deveriam nos fazer correr. Ele sabia disso. E aos poucos, foi entrando na minha mente como quem ocupa um território. Antes de seguir com a minha história, quero que se algum dia alguém tentou moldar quem você era, te vigiar ou te amar de um jeito que tirava o ar dos seus pulmões, deixe um comentário. Sua voz também importa. E se você se reconhece no que estou contando, fique comigo. Você não está sozinha. Nenhuma mulher deveria ser tratada como posse emocional. Eu morava em Guadalajara, no México, quando tudo começou. Uma cidade vibrante, cheia de vida, barulho e movimento. E ainda assim, dentro do meu próprio apartamento, comecei a sentir um silêncio que não vinha de mim. Um silêncio que ele estava construindo ao meu redor, devagar, como se montasse uma gaiola invisível. No começo, tudo parecia absolutamente comum. Ele me mandava mensagens o tempo todo perguntando se eu tinha comido, se tinha descansado direito, se precisava de algo. Eu enxergava aquilo como carinho, uma atenção que nunca tinha recebido de ninguém.
Quando dizia, me avisa quando chegar, eu achava que era cuidado. Só mais tarde percebi que não era proteção, era vigilância. Cada resposta minha parecia ser arquivada na cabeça dele, como se ele estivesse montando um registro completo da minha rotina. Minhas amigas perceberam antes de mim que havia algo exagerado no jeito dele. Ele está envolvido demais, comentou uma. Isso não é normal tão rápido, alertou outra. Mas eu ria. Dizia que estavam exagerando, que ele simplesmente gostava de mim. Nunca imaginei que aquela intensidade fosse um aviso do que viria depois. Um isolamento lento, quase imperceptível, como uma serpente que aperta devagar até que você confunda sufocamento com um abraço. A primeira vez que senti o alerta de verdade foi quando ele se irritou porque eu demorei a responder uma mensagem durante uma reunião no trabalho. Quando voltei ao celular, havia uma sequência interminável de textos. Perguntas, insinuações, cobranças. Com quem você está? Por que não responde? Não me deixe falando sozinho. E no final, a frase que mais revelava quem ele era. Eu só quero te proteger. Era estranho sentir cuidado e vigilância se confundindo na mesma palavra. Quando estávamos juntos, o olhar dele percorria meu corpo de um jeito que eu nunca tinha experimentado. Não era desejo, não era admiração, era análise. Como se cada detalhe meu precisasse obedecer a um padrão invisível. Certa vez perguntou por que eu estava arrumada demais, apenas para ir ao supermercado. Em outra, pediu que trocasse de roupa porque não combinava com a imagem que ele queria que eu transmitisse. Pequenas interferências, mas constantes. Um controle camuflado de opinião. Com o passar dos dias, ele começou a querer saber horários precisos. A que horas eu entrava no trabalho, quando saía, com quem almoçava, que caminho fazia até em casa. Eu justificava tudo como amor. Achava que uma relação comprometida era assim mesmo. Mas lá no fundo, um sussurro insistia que algo estava fora do lugar. Um aviso que ele sempre abafava com um gesto de afeto calculado na medida exata. A manipulação veio disfarçada em frases simples. Me preocupo porque te amo. Se você não me diz, eu imagino o pior. Fale onde está para eu ficar tranquilo. No começo, eu cedia. Era mais fácil dar explicações do que discutir. Mas cada concessão virava um novo tijolo na parede que ele construía ao meu redor. Tudo que eu contava virava arma. Cada detalhe da minha vida se transformava em regra. Uma regra que eu deveria seguir sem questionar. Uma noite, enquanto jantávamos no meu apartamento, ele afirmou que minhas amigas não gostavam de mim e que falavam mal pelas minhas costas. Não apresentou provas, mas dizia com tanta convicção que por um instante duvidei de mim mesma. Ele sabia onde atingir. Meus medos, minhas inseguranças, minhas feridas mais antigas. Só eu te entendo, repetia com gentileza venenosa. E frases ditas com suavidade, às vezes machucam mais que gritos. Quando brigávamos, ele podia ficar horas em silêncio absoluto. Me ignorava como se eu não existisse. Esse castigo mudo me destruía por dentro. Eu implorava para que falasse, para que me explicasse o que eu tinha feito. A resposta era sempre a mesma. Se você realmente me amasse, saberia o motivo. Essa frase ficou gravada na minha mente, me fazendo sentir culpa mesmo quando eu não tinha errado. Era como se minha identidade inteira dependesse do humor dele. Também havia momentos em que ele voltava a ser o homem do início. Atencioso, doce, paciente, mas agora sei que era parte do ciclo. Um presente antes do próximo golpe. Um carinho antes de um novo controle. Cada gesto afetuoso vinha com uma intenção escondida, como se servisse apenas para me manter ali, acreditando que o problema era comigo, que eu era sensível demais, insegura demais, exagerada demais. Sem perceber, eu já não era mais inteira. Minhas escolhas passavam por ele. Meus horários passavam por ele. Minhas emoções dependiam dele. Ele moldava minha vida aos poucos, como quem ajusta peças de um quebra-cabeça, até que meu mundo inteiro orbitava somente ao redor das necessidades dele. Foi aí que tudo realmente começou, quando ficou claro que ele não queria ser meu parceiro, queria ser meu dono. Claro, vou transformar todo o texto, tirar a numeração e a parafrasear completamente em português, mantendo haja a essência, o clima de terror psicológico
e a intensidade emocional. Aqui vai a nova versão. Monótono isolamento, vigilância e a lenta perda da liberdade. Versão parafraseada em português. O afastamento não começou com proibições abertas. Surgiu em forma de comentários suaves, quase carinhosos. Essa amiga não te faz bem. Sua família te deixa confusa. Sempre volta diferente depois de vê-los. Eram palavras que pareciam preocupação, mas escondiam uma estratégia silenciosa. Eu não percebia que cada observação era um fio cortado, separando-me de quem eu era, até que, ao meu redor, restou apenas ele. Com o tempo, minhas amigas foram sumindo. Não porque quisessem se afastar, mas porque eu já não tinha forças para manter nossas conversas. Cada encontro virava um interrogatório interminável. Mensagens, ligações, perguntas, dúvidas. Ele transformava qualquer saída em motivo para a culpa. Era mais fácil ficar em casa do que lidar com sua desaprovação. Quando finalmente deixei de vê-las, ele apenas sorriu satisfeito, dizendo: "Eu avisei que elas não te valorizavam." Com minha família, o processo foi ainda mais cruel. Ele plantava ideias, que minha mãe duvidava de mim, que meu pai não gostava dele, que meu irmão queria me influenciar. Dizia tudo com tanta certeza que comecei a acreditar. A convivência com eles, antes tão leve, passou a parecer desconfortável, como se eu estivesse sempre sendo julgada. Sem perceber, parei de ligar, parei de visitar, parei até de pedir conselhos. A vigilância veio mascarada de cuidado. Primeiro pediu minhas senhas para garantir segurança. Depois, minha localização para ficar tranquilo. Em pouco tempo, estava vasculhando minhas conversas, minhas fotos, minhas redes. Quando tentei questionar, ele devolveu sua frase preferida: "Se você não esconde nada, por que isso te incomoda?" Eu me calava, esmagada entre a culpa e o medo. Nunca vou esquecer quando o vi me esperando na porta do trabalho sem aviso algum. Trazia uma flor, mas seus olhos analisavam cada detalhe, como se buscassem alguma pista de traição. Depois daquilo, começou a surgir em todo lugar. Na farmácia, no mercado, na porta do prédio. Sempre com uma desculpa romântica, mas suas aparições eram precisas demais para serem coincidência. Aos poucos, minha rotina deixou de ser minha. Ele determinava a hora de dormir, porque queria fazer videochamada antes que eu fechasse os olhos. Comentava sobre minhas roupas, dizendo quais combinavam comigo. Decidia o que eu deveria comer. Eu cedia sem pensar, apenas para evitar discussões, e ceder virou automático, um reflexo. Minha vida foi escorregando para as mãos dele sem que eu percebesse. Seus ciúmes começaram a endurecer, mesmo sem gritos. Dizia que eu olhava demais ao redor, que sorria para quem não devia, que atraía atenção sem perceber. Cada gesto meu era interpretado, torcido, analisado. Passei a andar olhando para o chão, a evitar conversas inocentes, a diminuir minha própria luz. Eu me encolhia para não despertar sua raiva silenciosa. As raras tentativas de recuperar um pedaço de liberdade, tomar um café com uma amiga, ligar para minha mãe, caminhar sozinha, eram sempre descobertas. Sempre. Se eu atrasava 5 minutos, ele ligava. Se não atendia, aparecia pessoalmente. Se eu estava em um lugar diferente, ele mudava o tom de voz para algo frio e ameaçador. Não brinca comigo. Sua vigilância se tornou absoluta. Meu corpo reagia antes da minha mente. O som de uma notificação me fazia tremer. Passos no corredor me deixavam tensa. À noite, eu temia que ele surgisse sem avisar, porque ele já não respeitava limites. No fundo, eu sabia que havia algo terrivelmente errado, mas ele repetia tantas vezes que eu exagerava, que aquilo era normal entre casais, que o problema era a minha sensibilidade, que comecei a duvidar de mim mesma. Foi então que percebi, mesmo que só internamente, que ele não queria caminhar ao meu lado. Ele queria substituir minha vida pela dele. Queria ser meus olhos, minhas escolhas, minhas relações. Queria ser meu mundo inteiro. E eu, sem perceber, estava desaparecendo, virando uma sombra moldada por suas mãos. Esse foi o verdadeiro princípio do nosso terror. O momento em que deixei de ser sua namorada e passei a ser sua posse.
A violência emocional não começou com gritos. Veio em insinuações, silêncios calculados, frases que pareciam inofensivas, mas se cravavam em mim como farpas. Ditas como, não sei até quando vou aguentar, ou, se você me perde vai ser culpa sua, transformavam o amor em condição. Uma ameaça velada de abandono que ele usava para me corrigir. Passei a andar pela minha própria casa como quem pisa numa mina invisível. Sempre que eu mostrava um sinal mínimo de autonomia, o rosto dele mudava, o olhar endurecia, o tom de voz ficava mais lento e cortante. Você anda muito distraída, dizia. Você não é mais a mesma. Está falando com outra pessoa? Não importava o que eu explicasse. Ele encontrava motivo para desconfiar. Parecia obcecado em provar que eu lhe pertencia por inteiro. E se eu mostrava um traço de independência, ele via traição. Passou a ameaçar ir embora sempre que brigávamos, a arma favorita dele. Não sei se quero continuar com você, soltava, encarando-me como se esperasse meu colapso. E eu desabava, implorava, abraçava, pedia perdão por coisas que nem entendia. Ele sabia que esse medo o mantinha no controle. Sabia que eu preferiria a vigilância dele à solidão que ele prometia caso eu não cedesse. Às vezes sumia por horas, sem responder mensagens ou chamadas. Seu silêncio era um castigo pensado para me quebrar. Quando voltava a falar, era frio, como se eu tivesse falhado num erro indefinido. Eu pedia desculpas sem saber porquê, tentando trazer de volta a versão amável dele, que aparecia só quando precisava reforçar minha dependência. Era um ciclo. Ferida, culpa, perdão, repetição. Percebi que já não comentava minha vida com ninguém. As amigas pararam de me escrever. A família se acostumou às respostas curtas. Passei a responder, estou bem, sem acreditar. Não estava bem, e nada estava sob meu controle. Admitir isso exigia encarar a verdade. E eu ainda não tinha forças para aceitar que me transformara numa versão distorcida de mim mesma. Ele passou a controlar também minhas emoções. Se eu ficava feliz sem ele, irritava-se. Se eu chorava, perguntava o que eu havia feito para me sentir assim. E se eu dizia estar cansada, culpava minha falta de esforço pela relação. Não havia espaço para sentimentos não aprovados por ele. Eu virei intérprete do humor dele, ajustando palavras, gestos e respirações para evitar explosões. Comecei a duvidar do meu próprio juízo. Quando algo soava errado, ele dizia que eu era paranoica. Quando pedia espaço, ele alegava que eu o rejeitava. Quando queria dormir, ele insistia em conversar. Quando chorava, eu exagerava. A realidade dele foi tomando o lugar da minha. Eu não confiava no meu pensamento. Ele havia entrado tão fundo na minha mente que eu mesma me policiava por medo da reação dele. Numa discussão silenciosa, aproximou-se tanto que senti a respiração no meu pescoço. Não gritou, não tocou, não fez nada fisicamente agressivo. Só disse, não me faça virar alguém que eu não quero ser. Aquela frase me congelou. Não era uma ameaça direta, mas uma sentença. Se ele cruzasse uma linha, seria culpa minha. Entendi então que vivia num campo minado emocional. Havia perdido minha identidade sem perceber quando. Já não sabia o que gostava, o que opinava, do que precisava. Só sabia o que ele aprovava. Olhava no espelho e não reconhecia os meus olhos, a minha voz, minhas escolhas. Tornara-me uma sombra que respirava para não contrariá-lo, que falava para agradá-lo, que vivia para não decepcioná-lo. Ele tomou minha mente antes de tentar qualquer outra parte de mim. Mesmo assim, eu permanecia ali, porque a manipulação mais cruel não foi o que ele me fez sentir, mas o que me fez crer, que sem ele eu não seria ninguém, que minha vida, meus sentimentos e minha segurança dependiam exclusivamente dele. No capítulo da nossa história que descrevo agora, ele já não controlava só o ambiente, controlava a minha percepção de mim, e eu estava tão quebrada que não via. Essa dependência não era amor, era a arma mais poderosa dele. A tensão entre nós chegou a um ponto em que algo dentro de mim começou a se quebrar. Não foi um único momento, mas uma acumulação silenciosa de dias inteiros, caminhando na ponta dos pés. Eu vivia medindo minhas palavras, observando meus gestos,
antecipando as emoções dele antes das minhas. E ainda assim, ele sempre encontrava um motivo para duvidar de mim. Certa noite, enquanto preparava o jantar, ele me perguntou por que eu tinha sorrido ao atender o telefone. Eu não sorri, mas ele insistiu que sim. Foi naquele instante que entendi que já não estava lutando contra ele, mas contra a imaginação dele. Os ciúmes dele começaram a se transformar em acusações irracionais. Se eu demorava 5 minutos a mais no banheiro, ele assumia que eu estava falando com alguém. Se eu levava um pouco mais para responder uma mensagem, insinuava que eu estava o substituindo. Eu não te reconheço, repetia. Ultimamente você se comporta como alguém que tem segredos. E ele dizia isso com uma segurança tão cruel que eu começava a duvidar de mim mesma. Será que eu realmente estava fazendo algo errado e não percebia? Ele tinha plantado essa dúvida em mim, como quem enterra uma semente em terra fértil. O colapso psicológico veio na forma de uma discussão, onde ele não levantou a voz, mas elevou a intensidade da própria presença. Ficou na minha frente, tão perto que pude sentir o calor do corpo dele, mas sem me tocar. Falou devagar, com uma calma que me aterrorizava. Diga a verdade, murmurou. Quem está colocando ideias na sua cabeça? Eu não soube o que responder. Não havia ninguém. Não havia nada. Apenas ele, e o medo constante que me obrigava a pensar 1000 vezes antes de abrir a boca. A partir desse dia, minha casa deixou de ser um lar. Cada canto se transformou em um lugar onde eu precisava justificar o meu próprio comportamento. Ele examinava meus livros procurando anotações, vasculhava minhas roupas procurando indícios, observava até as minhas expressões. Uma vez disse que meu silêncio parecia suspeito. Outra vez afirmou que minha respiração estava agitada demais para alguém que não estivesse escondendo nada. O absurdo virou rotina. E eu, presa na lógica distorcida dele, já não sabia diferenciar o real daquilo que ele inventava. Meu corpo começou a ressentir o medo constante. Eu não conseguia dormir. Não me alimentava direito. Meu estômago se fechava toda vez que eu ouvia o som de uma mensagem dele. Às vezes acordava de madrugada achando que ele estava no meu quarto, me observando na escuridão. Às vezes, mesmo sabendo que ele não estava ali, eu sentia a presença dele atrás de mim. A voz dele havia se instalado na minha mente. Eu vivia em estado permanente de alerta. Qualquer ruído me assustava, qualquer silêncio me sufocava. Tentei conversar com ele. Tentei dizer que precisava de espaço, que eu estava sufocando, mas ele transformou meu pedido em uma ofensa pessoal. Espaço? Para quê? Para falar com alguém? Ele me acusou de querer me afastar, de estar planejando abandoná-lo, de ter intenções ocultas. Eu chorava, tentando explicar que não era nada disso. Mas ele só enxergava o que queria. Uma ameaça. Não brinque comigo, disse uma noite, me encarando sem piscar. Você não tem ideia até onde eu posso ir por você. Foi então que ele começou a usar meus próprios medos contra mim. Se percebia que eu tremia, dizia que era porque minha consciência não estava tranquila. Se me via nervosa, dizia que era a culpa falando. Se eu evitava olhar nos olhos dele, afirmava que eu escondia algo. Não importava o que eu fizesse. Ele sempre encontrava um jeito de transformar tudo em prova de uma traição inexistente. Eu estava presa em um labirinto emocional, onde cada saída era apenas uma nova forma de controle. Lembro de uma noite em particular, quando ele chegou sem avisar. Entrou no meu apartamento com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de calma e raiva contida. Caminhou devagar até mim, segurou meu rosto com as 2 mãos e disse: "Eu não vou permitir que você me perca." A frase parecia romântica, mas o tom carregava algo escuro, algo que gelou meu sangue. Não era uma declaração de amor. Era uma declaração de domínio. Um aviso. Eu já não era eu. Tinha me convertido numa extensão das necessidades dele. Uma sombra que seguia suas regras para evitar despertar sua fúria silenciosa. Havia dias em que eu me olhava no espelho e não reconhecia meus próprios olhos. Estavam vazios, apagados, sem brilho. Eu, que antes sabia o que queria, o que sentia, o que sonhava, agora mal sabia quem era. Ele moldou meus pensamentos, minhas decisões, minhas emoções, até que tudo se tornou um reflexo das inseguranças dele. E ainda assim, o mais assustador não era o que ele fazia,
mas o que eu me acostumei a suportar. No capítulo 4 da nossa história, eu vivia com medo constante, com o coração encolhido, com a mente fragmentada. Ele já não controlava apenas minha vida, controlava minha realidade. Eu estava presa em uma relação onde o amor virou ameaça, o carinho virou vigilância e o parceiro virou carcereiro. Um carcereiro que dizia que tudo fazia por amor. A noite do ponto de ruptura não começou com um grito. Começou com um silêncio diferente. Um silêncio que tinha peso, densidade. Como se o próprio ar soubesse que algo estava prestes a quebrar. Eu estava no meu apartamento, tentando fingir normalidade enquanto meu coração pressionava minhas costelas. Quando ouvi o som da chave dele entrando lentamente na fechadura, soube que algo dentro dele já tinha cruzado uma linha invisível. Aquela noite ele não vinha para conversar. Ele vinha para decidir. Ele entrou sem cumprimentar, sem sequer me olhar. Caminhou pela sala como se estivesse analisando o terreno, procurando sinais que só ele conseguia enxergar. Eu permaneci imóvel, observando a sombra dele se projetar nas paredes. Quando finalmente parou na minha frente, seus olhos carregavam uma escuridão que eu nunca tinha visto. Eu não confio mais em você, disse com uma calma que congelava. Aquela frase foi mais aterradora do que qualquer grito. Não era uma acusação, era uma sentença. Ele começou a me interrogar. Não eram perguntas normais, mas perguntas sem sentido. Com quem você falou hoje? Por que sua respiração ficou mais rápida quando eu te mandei mensagem? Quem está enchendo sua cabeça? Suas palavras eram facas emocionais. Eu respondia tudo, até o absurdo, porque sabia que qualquer silêncio viraria motivo para que ele perdesse o controle. Mas ele já tinha perdido. Sua obsessão tinha vida própria. Ele não ouvia minhas respostas. Ele procurava um motivo para justificar a própria fúria. De repente, ele pegou meu celular e o jogou contra a parede. Não gritou. Não insultou. Apenas o destruiu com uma frieza que me fez dar um passo para trás. Assim não vão existir mais distrações, murmurou. Depois se aproximou tanto que senti sua respiração tocar minha pele. Sua expressão estava vazia, como se uma parte dele tivesse desaparecido. Você é minha, disse. E se eu precisar tirar tudo de você para que entenda isso, eu vou fazer. Aquela frase me paralisou. Não era mais ciúme, era posse total. Ele caminhou pelo meu apartamento apagando as luzes, uma por uma, como se estivesse preparando um cenário. Mandou que eu me sentasse. Eu não tinha forças para desobedecer. Ficou diante de mim e começou a enumerar todas as coisas que, segundo ele, eu tinha feito. Coisas inventadas, reações que eu nunca tive, conversas que nunca existiram. Parecia estar falando com uma versão distorcida de mim que só vivia na cabeça dele. Eu tentava responder, mas ele levantava a mão para me silenciar. Não fale enquanto eu estou pensando, dizia. Quando percebeu que eu estava tremendo, ele sorriu. Um sorriso pequeno, quase invisível, mas carregado de poder. Não tenha medo, disse. Eu estou aqui para te consertar. Aquela palavra, consertar, me atravessou como uma lâmina. Ele não via minhas emoções, minhas necessidades, minha liberdade. Só via aquilo que queria moldar. Eu não era uma pessoa, eu era um projeto. Um objeto que precisava se ajustar às expectativas dele para não ser descartado ou punido. Tentei me levantar, não para fugir, mas para respirar. Porém, ele ficou na frente da porta, como se já tivesse antecipado o movimento. Você não vai sair, murmurou. Não até entender que sem mim você não tem nada. Sua voz tinha uma convicção tão profunda que, por um instante, eu duvidei da minha própria força. Ele tinha trabalhado tanto tempo para me quebrar que parte de mim já acreditava em suas palavras. Mas outra parte, uma parte que achei ter perdido, começou a despertar. Quando ele se aproximou de novo, tentou segurar meu rosto com firmeza. Mas algo inesperado aconteceu. Não sei se foi o medo, o cansaço ou a última centelha de dignidade que restava. Eu o afastei, não com violência, apenas com força suficiente para que minhas mãos tremessem. Ele ficou imóvel, surpreso. Seus olhos se arregalaram como se tivesse testemunhado uma traição imperdoável. Você se atreve? Sussurrou. E ali eu entendi que aquele pequeno gesto tinha mudado tudo.
Ele deu um passo na minha direção, mas eu recuei. Minhas pernas tremiam. Mas pela primeira vez em meses, eu não recuava por medo, e sim por defesa. Ele percebeu, e foi então que algo inesperado aconteceu. Seu olhar deixou de ser de raiva e virou confusão. Talvez tenha visto nos meus olhos algo que estava apagado há muito tempo. Determinação. Ou talvez tenha percebido que o controle dele não era tão absoluto quanto imaginava. Não seja idiota. Repetiu. Mas a voz dele já não tinha a mesma força. Aquela noite não terminou com uma fuga dramática, nem com um confronto cinematográfico. Terminou com ele dando um passo para trás. Terminou com um silêncio que se despedaçava entre nós como vidro fino. Terminou com ele saindo pela porta sem dizer nada, mas me olhando como se levasse algo de mim nos bolsos. Eu fiquei sozinha, no escuro, com o celular destruído e o coração batendo como se quisesse fugir do meu peito. Aquela noite foi o ponto de ruptura. A noite em que entendi que, se eu não saísse daquela relação, ele acabaria apagando até a última parte de mim que ainda estava viva. Quando finalmente fiquei sozinha naquela noite, senti que minhas pernas mal conseguiam me sustentar. Eu não chorei, não gritei. Apenas permaneci imóvel, ouvindo o eco da minha própria respiração em um lugar que já não reconhecia como lar. A sombra dele ainda estava ali, mesmo sem sua presença. Cada objeto parecia me observar, como se guardasse as marcas de tudo o que eu tinha permitido. Naquela noite, entendi que não tinha perdido apenas uma relação, tinha perdido uma parte de mim, e recuperá-la seria um processo lento, doloroso, mas necessário. Nos dias que se seguiram, descobri como era difícil voltar a pensar em mim mesma sem medo. Olhar uma mensagem, abrir uma janela, sair para a rua, tudo me lembrava da vigilância constante na qual eu tinha vivido. Mas também descobri algo mais, que dentro de mim ainda existia um espaço que ele não conseguiu destruir. Um espaço pequeno, frágil, mas real. Um espaço que ainda podia ser chamado de liberdade. E foi a partir desse fragmento que eu comecei a me reconstruir. Hoje, ao contar minha história, não busco vingança nem piedade. Busco recuperar minha voz. E se você, que está ouvindo isso, já sentiu alguma vez que o seu amor se transformou numa prisão silenciosa, quero que saiba que você não está sozinha. Ninguém merece ser confundida com uma posse. Ninguém merece viver com medo dentro da própria pele. A minha história terminou quando entendi isso. E a sua pode começar hoje.